Amém, irmãos? Bom dia a todos, amém? Bom dia. Tem um homem na história que poucos de nós conhecemos. Na verdade, muitos até conhecem o nome dele, mas não conhecem a história dele. Então nós estamos muito acostumados a saber da história de Pedro, amém? Que pela tradição foi crucificado de cabeça para baixo, ou de Paulo, que foi decapitado lá em Roma, não? E pessoas e discípulos foram muito perseguidos. Mas eu estou aqui para trazer a história de um outro discípulo de Jesus, amém? O nome dele é André. Sim, muitos de nós conhecemos André, não? Foi discípulo de João Batista, depois Jesus chama ele para ser discípulo dele, amém? E André, ele é responsável por quê? Porque ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por chamar Pedro para ser um discípulo de Jesus, amém? Irmãos, André, ele foi o responsável por pregar o cristianismo em todo o leste europeu, em toda a região dos Balcãs também. Então, onde hoje é a Moldávia, onde hoje é a Ucrânia, no sul da Rússia, amém? Onde meu sogro era do sul da Rússia, André pregou a palavra lá, amém? Se hoje tem cristianismo lá, é porque discípulos foram lá pregar a palavra de Deus, amém? E um deles foi André. Mas André, como qualquer outro discípulo naquela época, durante o Império Romano, ele foi severamente perseguido. E André, ele foi decretado morte a André por meio de cruz. Só que André não queria ser crucificado como Jesus Cristo foi crucificado. Então ele pede para os soldados crucificarem ele em formato de X. Então ele é crucificado meio que na diagonal assim. E até hoje, se você for ver, o símbolo da marinha da Rússia tem um X lá, que é o X de André. André, ele foi severamente perseguido também, amém? Depois você vê no livro de Atos, quem você mais escuta no livro de Atos? Você vê muito Pedro no comecinho, depois você escuta muito sobre Paulo, amém? Mas pouco é falado sobre André, irmãos. Não se trata de ser reconhecido, se trata de fazer a revolução acontecer, amém? Amém. Irmãos, não é, a gente não está aqui para pregar nomes de pessoas, amém? Mas simplesmente para nos inspirarmos e fazer com que a revolução aconteça sem que ninguém saiba que é você que está fazendo acontecer. Por quê? Porque Deus é quem espalha a mensagem, amém? Amém. André não queria as honras para ele. Ele fazia porque ele entendia que o evangelho precisava ser propagado. Se fosse por ele, fosse por qualquer outra pessoa, essa era o ideal de André, amém? Título da pregação hoje: não atire pela culatra. Um pouco estranho isso, não? Não atire pela culatra. Eu vou orar e depois vou explicar o que eu quero dizer aqui. Pai, amado Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos hoje, Deus, para poder glorificar o Teu nome, Pai. Sim, Pai. A gente não está aqui, Deus, para poder buscar por glórias por nós mesmos, Pai, mas estamos aqui, Pai, porque nosso propósito é fazer com que o Evangelho se espalhe, Deus. Amém. Fazer com que o Teu reino, Deus, realmente, Pai, nunca deixe de existir, Deus. Como está escrito em Daniel, que o Seu reino nunca deixará de existir, Deus. Eu oro por hoje, Pai, para que saímos daqui com decisões de arrependimento, Pai, para que saiamos daqui não como hipócritas, Deus, religiosos, Pai, que saem de reuniões, Pai, sem decisões e no dia seguinte já peca. Não, estamos aqui, Deus, sim, pecamos, mas nos arrependemos, Pai. Estamos aqui dispostos a sairmos cheios do Teu Espírito Santo. Eu oro hoje para que o Senhor abra a Tua palavra e nos inspire em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos para a escritura em Esther, capítulo 5. Eu não sei se já viram essa expressão: fulano deu um tiro pela culatra. Saiu pela culatra. Não? O que é a culatra? Eu fui pesquisar depois, né? Porque eu não sabia que era culatra, né? Eu vou explicar para você, não tem problema. Eu só não sei se foi algo como fala culatra. Mas a culatra é a parte meio que posterior, para quem é aí do mundo militar aí, é a parte posterior de uma arma. Então, quando você vai atirar uma arma, você geralmente coloca a pólvora e depois você coloca a bala, para que a bala ela saia normalmente. Se você faz o contrário, você coloca a bala e depois a pólvora, você vai atirar, o tiro sai pela culatra. Então, o que significa essa expressão? Significa você querer fazer algo, só que o resultado foi literalmente o oposto
do que você quis fazer. Amém? Obrigado. Irmãos, não deixemos que isso aconteça. Amém? Não vamos dar tiro pela culatra. Vamos lá para Esther capítulo 5, versículo 14. Estão comigo? Vamos lá, irmão. Esther 5, 14. A Bíblia diz: Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele foi fazer a forca. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Muitos de nós já conhecemos a escritura, não? Aqui nós temos Mardoqueu, que foi um primo de Esther. E ele foi responsável por ajudar Esther porque os seus pais tinham morrido. Os dois, eles eram judeus, eles eram o povo de Deus. Só que aqui nós vemos que tem uma outra pessoa, que é Amã. Amã, ele fazia parte do reino que existia na época, que subjugava o povo judeu. E Amã, ele começa a ter inveja e começa a ter raiva de Mardoqueu. Por quê? Porque Amã diz para que todos naquela época se prostrassem e se ajoelhassem em sinal de adoração a ele. Só que o que Mardoqueu faz como povo de Deus? Ele não se prostra perante Amã, hein? Ele não faz isso por quê? Porque ele só se prostra perante a Deus. Mas Amã, ele quis perseguir aqui Mardoqueu. O que ele faz? Qual que é a ideia dele? Ele faz uma forca gigante para poder enforcar Mardoqueu. Vamos continuar lendo essa história em capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, irmão. Esther 6,6 diz: Entrando Amã, o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Uau! Olha como Amã era muito orgulhoso aqui, não? E olha só, a Bíblia me diz que ele falou isso abertamente. Ele pensou consigo mesmo. Muitas vezes nós pensamos em nossos pensamentos e não colocamos para fora o que estamos pensando, mas são pensamentos muitas vezes de orgulho. Sim. Eu lembro, irmãos, uns anos atrás, quando eu estava no ensino médio, eu lembro que não faz muito tempo atrás, né? Só alguns anos atrás, e eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio e teve o famoso interclasse. Eu acho que é mesmo no Rio de Janeiro a palavra, interclasse, não? Todas as salas competiam entre si. Só que no meu ano foram todas as salas mesmo, do primeiro até o terceiro ano do ensino médio. E eu estava no primeiro ano. Eu fui goleiro do meu time, amém? Porque eu não tenho muitas habilidades futebolísticas acima da média brasileira, eu sou muito abaixo da média brasileira, amém? Quem foi no devocional ontem pôde ver isso claramente. Mas eu estava lá como goleiro e eu lembro que os discípulos, eu tinha acabado de me tornar um discípulo, no finalzinho do primeiro ano, e os discípulos foram lá para me animar, amém? Eu lembro que estava o Túlio lá, estava o Vini lá de São Paulo. Você estava também, Vini? Não, o Vini não estava não. Mas o pessoal foi lá para me animar. E eu lembro que eram 2 dias de interclasse. E no primeiro dia a gente ganhou vários jogos e nos classificamos para o segundo dia. E no segundo dia, o que aconteceu foi que começamos a ganhar quase todos os jogos do mata-mata e entramos para a final contra o terceiro ano. Então eram os caras, eu tinha o quê? 14, 15 anos e eram os caras já de 17 anos, né? Naquela época é muita diferença isso. Se o cara repetisse ainda no último ano, ele tinha 18 anos, né? Era um maior de idade, né? Era crime, né? Mas o que aconteceu? Nesse último jogo eu lembro que estava 2-2 e meu time estava sedento para poder ir para os pênaltis. Por quê? Porque a gente teria mais chance de ganhar assim, não nos pênaltis. Irmãos, no último segundo, o terceiro ano fez um gol na gente. Em mim, que eu era goleiro. E eu lembro... Eu dei uma de Flamengo aí. E eu lembro, irmãos, que eu fiquei assim, atordoado, porque assim que eles fizeram um gol, o juiz apitou, acabou. E eu lembro que a torcida começou a torcer pela gente no último jogo, porque era muito improvável que a gente estivesse ali, não no primeiro ano, era algo inédito, né? Mas aí eu pensei comigo mesmo, nossa,
era eu que devia estar ali. Quando deram as medalhas, eu pensei, nossa, era eu que devia ter recebido essa medalha de ouro. Porque imagina a loucura de todo mundo ao me ver recebendo uma medalha de ouro no primeiro ano. Imagina eu no terceiro ano, eu ia humilhar todo mundo. Irmãos, às vezes é assim que a mãe estava pensando, ele queria ter honras aqui, a mãe. Às vezes nós podemos pensar isso, nossa, aquele irmão, aquela irmã que está cantando no coral, eu deveria estar naquele lugar. Ou aquele bate-papo que foi frutífero, nossa, eu acho que o meu bate-papo deveria ter sido frutífero. Por quê? Porque queremos ter as honras para nós mesmos, muitas vezes. Nós não expomos isso, mas muitas vezes podemos pensar nisso. É verdade, Lucas. Nossa, tal irmão começou a namorar, tal irmã começou a namorar. Eu gostaria, eu que devia estar namorando. Eu tive mais saídas que aquele irmão. Eu dei mais presentes melhores que aquele irmão, que aquela irmã. E podemos pensar isso, irmãos, quando na verdade temos que estar animados de poder honrar os nossos irmãos, amém? Amém. E não receber a glória para nós mesmos, amém? Sim. Vamos continuar a história, versículo 7. Esther capítulo 6, versículo 7. Obrigado. Por isso respondeu ao rei, aqui Amã, ao homem que o rei tem prazer de honrar, e ele estava pensando que deveria ser ele mesmo, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade. Por quê? Ele queria que todo mundo da cidade olhasse para ele com o manto e com os cavalos, não? Proclamando ainda diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ok. O rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. O tiro saiu pela culatra aqui, não? Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Uau! Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, e ele estava proclamando à frente dele, é isso que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. Uau! Que incrível essa escritura, amém? Capítulo 7, versículo 8. A Bíblia diz, e voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Então exclamou, chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse, há uma forca de mais de 20 metros de altura, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou, enforque-no nela. Uau! O tiro saiu pela culatra 2 vezes aqui. Então Amã faz uma forca para matar Mardoqueu, ele é enforcado nessa forca. Amã diz ao rei, eu gostaria de receber honras da cidade, e quem recebe é Mardoqueu, hein? Ponto número 1, irmãos. Para que o tiro não saia pela culatra, ponto número 1, sempre procure honrar os outros, amém? Amém. Sempre procure honrar os outros e não buscar por glória pessoal. Muito bom. Irmãos, assim como André fez no primeiro século, segundo século, primeiro século, segundo século, temos que nos preocupar que a palavra seja pregada e não em quem está pregando a palavra. O padrão de respeito do mundo não deve ser o padrão de respeito que um discípulo tem. O mundo hoje olha para a cor, para status social, para o status econômico, para a faculdade que você faz, para o trabalho que você faz, e dependendo de tudo isso, o mundo vai poder te respeitar mais ou ele vai te respeitar menos. Como discípulos, irmãos, não importa quem está pregando,
importa a mensagem que está sendo pregada, amém? Não importa a idade do seu discipulador, não importa a idade física e espiritual da sua discipuladora, o que importa é que a palavra está sendo aberta, amém? Isso é o que importa. Porque quanto mais a gente deseja, quanto mais a gente quer ser reconhecido pelas pessoas, mais reconhecido a gente vai ser, pelo nosso desejo de querer ser reconhecido. As pessoas vão olhar pra gente e vão pensar, nossa, é aquele fulano de novo, que quer apenas ser reconhecido por todo mundo, mas que não tem um coração puro diante das coisas. Irmãos, nós devemos honrar uns aos outros e querer ver os outros se levantarem espiritualmente, mais do que nós mesmos, amém? Então, quando nós vamos dar boas notícias, sempre devemos dar boas notícias honrando outras pessoas, amém? E não falar, nossa, eu estou tão animado que essa pessoa estudou a Bíblia comigo, e eu liderei o estudo com ela. E sabe mais? Ninguém me ajudou no estudo bíblico, eu fiz isso sozinho. Enquanto eu estava liderando o estudo, eu anotei o próprio estudo de cabeça, sem os livrinhos de princípios básicos. Que boa notícia é essa? Não, nossas boas notícias têm que ser sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs. Muito bom. Ainda que você tenha liderado o estudo bíblico, dê a boa notícia como o irmão que te ajudou no estudo bíblico, amém? Vamos dar boas notícias aos nossos irmãos. E irmãos, eu fico muito feliz de ver aqui pessoas que entendem a importância da mensagem ser pregada acima de quem está pregando, amém? Como por exemplo Paulo, que está lá na última cadeira, amém? Então Paulo, ele está estudando a Bíblia, Paulo, amém? E ele já estudou a Bíblia com Felipe, já estudou a Bíblia com Tom, já estudou a Bíblia comigo, já estudou a Bíblia com Gabriel, com muita gente, amém? Mas para ele não importa quem está estudando a Bíblia com ele. Ele só é sedento pela palavra de Deus, amém? Ele só quer escutar a palavra de Deus, amém? Vamos parar, irmãos, de procurar por honra, senão um tiro um dia vai sair pela culatra. Não se trata de ser reconhecido, se trata de fazer o cristianismo reconhecido, amém? E geralmente as pessoas que procuram por honra própria são as mesmas que só vão respeitar alguém se elas estiverem nos padrões sociais da sociedade. São aquelas que olham, nossa, não, para essa pessoa eu quero ser discipulada, para aquela pessoa eu aceito ser corrigida, e não aceita ser corrigido pela palavra de Deus. Existem pessoas que são religiosas, que pensam, nossa, eu vou para tal igreja porque tal pastor vai dar a mensagem naquela igreja, ou eu vou para tal igreja porque tal padre vai estar lá, porque ele veio de um lugar tão longe, eu vou lá só para ouvir aquela pessoa pregar. Ou pessoas que vão em show gospel porque vai ter artistas lá, artistas famosos que vão tocar as músicas lá. Ou pessoas que vão para a igreja só porque ela é bonita por dentro, não, porque tem, sei lá, parede preta, sai fumaça quando o pregador prega, tem um tecladinho no fundo, né, a bateriazinha. Irmãos, o cristianismo nunca foi sobre isso, amém? Essas mesmas pessoas não fariam parte da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não tinha isso. Jesus era um imigrante pobre que foi perseguido, que andava nas ruas e pregava nas ruas e nas sinagogas dos judeus, amém? Ele era sim alguém que pregava a palavra de Deus, amém? E olha só, ele sim era alguém de respeito. Ele era Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, não importa quem está pregando, importa a mensagem que está sendo pregada, amém? É muito importante nós sermos humildes com os nossos discipuladores. Eu lembro que eu perdi uma oportunidade incrível de aprender com um discipulador meu que eu já tive lá em São Paulo, porque eu fui orgulhoso no discipulado. Tudo que ele falava para mim, por termos a mesma idade espiritual, basicamente a mesma idade física, eu agi com orgulho quanto a ele. E eu olho para trás e eu me arrependo amargamente, por quê? Porque eu vejo o quanto que eu poderia ter aprendido com ele, irmãos, se eu tirasse os padrões que tem hoje e pudesse entender que ele estava lá porque Deus colocou ele lá na minha vida, irmãos. Então, irmãos, não podemos ser assim com quem nos discipula, amém? Não podemos ficar na defensiva com quem nos discipula, amém? A pessoa que está lá para te ajudar é a pessoa inspirada por Deus, amém? Ou ainda, se você estiver estudando a Bíblia hoje, as pessoas que estão estudando a Bíblia aqui, independente de quem é a pessoa que está estudando a Bíblia com você, não fique na defensiva, amém? Abra sua mente para a palavra que está sendo pregada, amém? E não no
pregador, amém? Vamos lá para Lucas capítulo 11. Vamos. Vamos, Lucas. Boa, irmão. Lucas 11, 43. Amém, vamos. Nossa, a voz ficou até melhor com a água. Lucas 11, 43. A Bíblia diz, olha só o judeu, olha só o Jesus, quão forte ele era naquela época, não? Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Uau! Naquela época tinha um segmento dos judeus, que eram os fariseus, e eles amavam a honra em público, eles amavam os elogios, eles amavam sentar nas cadeiras de mais honra. E nós, como discípulos, precisamos entender que quanto mais nós servimos, aí está a honra que honramos a Deus e aos nossos irmãos. Então eu vejo aqui os irmãos que estão lá atrás agora, amém? Como o Tom, o Robson, que no break, no culto, estavam pegando as cadeiras lá e servindo os outros irmãos. Por quê? Porque eles querem honrar os outros irmãos, amém? Amém. Mais do que receber a honra para eles mesmo. Então não podemos buscar honra quando fazemos o que fazemos. E o que nós fazemos como discípulo? Nós evangelizamos, amém? Então no nosso evangelismo temos que evangelizar com o coração puro, com o coração de que nós estamos fazendo aquilo por Deus, irmãos. E não para evangelizar já pensando na notícia que você vai dar para outras pessoas. Não evangelizar já pensando nas pessoas que vão olhar para você e ver que você está evangelizando. Não, temos que evangelizar com o coração puro, amém? De não procurar honras para nós mesmos, amém? Não podemos querer que as pessoas nos admirem. Não queira ter uma coroa de honra quando Jesus teve uma coroa de espinhos. Jesus não buscou por honra, ainda que ele fosse o único que merecia honra, amém? Irmãos, eu queria inspirar todos nós aqui a buscarmos a honra que vem de Deus, amém? É tão incrível quando Deus, ele nos honra em particular, amém? Eu não sei se vocês sabem aqui, mas nós estamos tendo flyers muito incríveis ultimamente, não? Flyers do culto de semana, do culto de domingo, do devocional que tivemos, foi incrível. Flyer, para quem não sabe, é uma fotinho que tem as informações da reunião que nós fazemos, não? E geralmente tem uma foto de alguém e tudo mais. Mas poucas pessoas sabem que esses flyers, quem está fazendo é a Samara que está aqui. Por que poucas pessoas sabem disso? Porque a Samara, ela honra a Deus em particular, amém? Ela não precisa mostrar, ela não precisa pôr o nome dela no flyer lá. Feito por Samara. Ela honra a Deus em particular. Irmãos, eu tenho um desafio para todos nós aqui, amém? Busque honrar alguém em particular. Quando nós honramos alguém, estamos honrando a Deus também, amém? Busque honrar alguém em particular. Pense em algo que você vai levantar alguém e não fale para ninguém isso, amém? Faça isso em particular, amém? Segundo e último ponto, para que o tiro não saia pela culatra, glorifique a Deus em tudo, amém? Glorifique a Deus em tudo. Primeiro ponto, procure honrar as outras pessoas, não busque por honra pessoal. E segundo ponto, busque honrar a Deus, busque glorificar a Deus, amém? Vamos para Atos capítulo 12. Vamos, Lucas. Tem uma outra historinha aqui. Em Atos capítulo 12, versículo 19. Atos 12, 19 diz: fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Aqui está falando sobre Pedro, porque Pedro tinha acabado de sair da prisão aqui. Continuando, depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuraram ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Olha só, aqui Herodes ele consegue
fazer uma aliança de paz entre povos aqui que estão em rixa um com o outro. Não? Versículo 21. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Quando nós não glorificamos a Deus aqui, como Herodes não glorificou a Deus, porque Herodes, para quem faz relações internacionais aqui e gosta do assunto, ele fez uma diplomacia fantástica aqui. Ele promoveu a paz aqui. Então as pessoas, toda vez que Herodes falava, elas gritavam que ele era a voz de Deus. Depois vê que historiadores da época, Flávio Joséfos, ele disse que os trajes de Herodes, eles estavam refletindo o sol. E parecia que ele estava brilhando aqui. Então as pessoas, uau, ele é Deus! Não? Que cara incrível! E por Herodes não glorificar a Deus, não importa se era o Deus dele ou não, mas por não ter glorificado o Senhor, Herodes morreu naquele mesmo instante e foi comido por vermes. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, se nós obtemos alguma glória, devemos direcioná-la para Deus, amém? Tudo o que temos é de Deus. Faculdade, trabalho, salário, relacionamento, família. E assim, não é errado você querer ser o melhor em tudo que você faz, não? Como um Cristiano Ronaldo da vida, amém? Quero muito levantar o Vini aqui, porque o Vini ele é alguém de muita excelência em tudo que ele faz. O Vini ele acorda cedo, não chega atrasado no trabalho. A maneira que o Vini se veste, amém? A maneira que ele age, os estudos bíblicos. O Vini é um trabalhador para Deus, amém? Muito excelente em tudo. E não é errado você ser excelente em tudo. A Bíblia fala que devemos ser excelentes em tudo, amém? O melhor na sua faculdade, o melhor no seu trabalho. Mas o errado é quando tiramos a glória de Deus nisso. Porque o trabalho não é seu, o dinheiro não é seu, a faculdade não é sua. É tudo Deus que permitiu que você tivesse, amém? Sim. As suas roupas, tudo o que você tem hoje é de Deus, amém? Sim. Eu lembro que o Michel me enviou um vídeo aí no Instagram recentemente. Eu gosto muito de trocar vídeos assim de Reels no Instagram, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso às vezes. Eu troco muito com o Robson, com o Tom, com o Will, né? Com o pessoal aí. E geralmente é um bagulho mais animalesco que eu troco com ele, né? Algo mais engraçado, assim, com o Juan também. Com o Michel é um papo mais sério, a gente troca os Reels no Instagram, né? Então a gente manda os negócios de economia, né? E ele me enviou um reel sobre uma informação muito interessante, que ainda recentemente, quando nós ganhamos a Copa do Mundo em 2002, os jogadores eles oravam antes das partidas. Todas as vezes eles apontavam para Deus, eles tentavam ao tudo, com o talento deles, sempre estar glorificando o nome de Deus. E aos poucos eu vejo que isso foi algo que agora está parando de ser feito. Não? Sim, a FIFA proibiu também a manifestação religiosa, né? Então se você se ajoelhar, orar e fazer algo assim. Mas olha que interessante isso, né? Nós ganhamos a Copa do Mundo em 2002 quando os jogadores honravam a Deus. Uau. Quando eles estavam jogando futebol, amém? Então eu não acho religiosidade quando nós honramos a Deus em tudo o que nós fazemos. Eu acho religiosidade quando você acha que só por apontar para cima isso já é necessário, você já está bem com Deus. Mas não é isso, não. Mas é importante honrarmos a Deus em tudo, amém? Honrar a Deus te mantém vivo espiritualmente. Herodes aqui ele morreu porque ele não honrou a Deus. Se nós não honramos a Deus, nós morremos espiritualmente, amém? Como podemos então glorificar a Deus em tudo o que fazemos? Quando nós usamos o que temos do mundo para alcançar as pessoas para Cristo, amém? É quando o Caio lá na UERJ usa o UERJ para alcançar as pessoas para Cristo, amém? É quando o Ismael lá na UF, estudante da UF lá, usa a sala dele para alcançar pessoas para Cristo, amém? Quando o Matheus aqui que trabalha na Yamaha, não, que tem várias videocalls aí com muitas pessoas, ele faz tudo isso por quê? Para criar amizades e trazer as pessoas da Yamaha para Cristo, amém? Quando a Andressa aqui que faz medicina e eu imagino que tira boas notas na faculdade, do tanto que ela estuda, não? Mas as pessoas olham para as notas dela, admiram a Andressa, uau, como você tirou isso? E aí ela compartilha a fé dela, amém? Porque ela honra a Deus, amém? Ou quando a Ana, a Lara e todo o cyber não utilizam seus talentos artísticos
para fazer vídeos no Convictus, amém? Para espalhar o cristianismo virtualmente, amém? Ou como o Miguel que está aqui, faz engenharia química. Eu estava essa semana lá no fundão, ou semana passada, não lembro, mas eu cheguei numa mesa lá no fundão, que é lá na PRJ, e o Miguel estava lá com 2 amigos dele da sala dele de engenharia química, amém? Por quê? Porque ele usa aquilo que ele tem para glorificar a Deus, amém? Ana Luísa que está aqui também, amém? Que usa lá o ensino médio dela, eu vejo as fotos, suas fotos, Ana Luísa. Lá com a sua sala do ensino médio, não? E ela evangelizando a sala dela para Deus. Eu sei como que é ser um discípulo do ensino médio, Ana Luísa, eu sei como que é. Irmãos, vamos usar os nossos talentos e as situações que foram dadas a nós, não que nós conquistamos porque somos impérios, não, que foram dadas a nós, para poder glorificar a Deus, amém? Amém? Não atiremos pela culatra, vamos procurar honrar as pessoas ao nosso redor, honrar a Deus e a Ele sejam dadas todas as glórias, amém.